Tu que vai falar? Tu que vai explicar os teus livros? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram aí, no vídeo de hoje vamos falar sobre livros e todas as suas possibilidades. Bom, então hoje eu quero trazer para vocês alguns dos livros da Isadora. Eu não coloquei tudo aqui porque nem ia ficar muito extenso esse vídeo. Até porque eu trouxe um pouquinho de cada situação, de cada intenção desses livros, porque os demais daí vão repetir, né? Eu trouxe exatamente o que eu acredito seja muito importante para o desenvolvimento, para o incentivo à leitura, para a aprendizagem. Então, esses são as opções que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, vou começar pelo começo. Começar pelo começo é bom, né? Mas eu vou começar pelo primeiro livro que eu comprei para Isadora. Na verdade, que eu mandei fazer, da coleção Dentro da História. Uma coleção do Maurício de Souza. A gente faz pela internet mesmo, com o nome da criança, o sexo. E a gente monta o avatar, né? O boneco ali, de acordo com como tu quer, as características do teu filho. Ó, olha como eu montei a Isadora. Vocês acham que parece? O olho azul, cabelo preto e de rosa. Dá pra te escrever também essa dedicatória. Eu vou ler pra vocês o que eu escrevi aqui pra ela. Isadora, nessa história você vai conhecer toda a turminha enquanto aprende sobre as letras. Espero que goste. Mamãe e papai criaram esse livrinho pra você quando ainda estava na barriga, imaginando cada detalhe do seu rostinho. Já éramos muito gratos a Deus pela sua vida. Te amamos infinitamente. Gente, isso aqui foi uma emoção pra mim. Quando chegou, ela ainda não tinha nascido e a expectativa estava muito grande, né? Ela é meu bebê arco-íris. Se é o primeiro vídeo que tu tá assistindo, eu tenho uma filha no céu, né? Um anjo que partiu com 8 dias de vida. E tenho a Isadora, que a gente chama de bebê arco-íris, aquele filho que vem depois da perda. E no livro, ela vai aparecer em todas as páginas, interagindo com a história. É muito legal. A gente até descobre nomes de personagens que nem conhecia. E olha que eu sou fã. Lia muito gibi da Turma da Mônica quando era criança. E mesmo assim tinha alguns personagens que eu não conhecia ou não lembrava de ter visto. Ele não é muito barato, né? Se for pensar que é um valor para um livro. Mas eu acredito no valor emocional que ele tem, né? Que ele traz. É um livro que ela vai poder levar pro resto da vida. Ele é capa dura, super resistente. É fininho, mas ele tem várias páginas e bem coloridas. Aqui atrás vem um joguinho de cartas ali com alfabeto. Tudo isso assim de uma forma muito lúdica, muito prazerosa, que eu acredito que vai trazer uma identificação. É o nome dela, é eles falando com ela ali. Então no momento que ela souber ler, né, esse livro eu já deixei ela manipular algumas vezes, já mostrei pra ela, só que ela gostou tanto, acho que por ser tão colorido, ter tantos personagens diferentes, que ela já tava não tendo tanto cuidado. Então eu resolvi guardar pra ela poder aproveitar quando ela souber manipular melhor, cuidar melhor do livro. Então esse é um livro que eu guardo com muito carinho, que eu tenho muito apego sentimental por ter feito pra ela enquanto a gente ainda esperava por ela. Um dos primeiros livrinhos que a gente pode oferecer para os nossos filhos enquanto bebês são esses mais sensoriais. Esse aqui tem um sonzinho, tem umas figuras, ele não tem letras, né? Ele não tem palavras, ele só tem algumas imagens, porque para bebê é o que se faz, né? Se conta uma história através de umas imagens. Até eu acho pequeno para contar a história mesmo, para chamar a atenção do bebê. Mas como ele é para ele manipular, né, que ele pode botar na boca, isso aqui é uma pelucinha, aqui tem um mordedor. Então eu acredito que seja bem interessante mesmo para o bebê se interessar já por esse formato de livro, por essa composição. E as mães podem aí, os pais, usar a criatividade, né, contar a historinha, que vai ficar bem interessante para depois oferecer para a criança poder manipular e explorar como ela quiser. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês também é um livro
que parece mais um brinquedo, né? Uma pelucinha. Ele vem assim, ó, fechadinho, parece que a coruja tá de mochilinha. Também super sensorial para bebês. Esse já é um pouco maior, páginas em tecido e também sem contação de história escrita. Então vai da imaginação dos pais aí verem as figuras e contarem a história, ó. Todo mundo quer pegar, né? Ele é muito fofinho, as cores chamam a atenção, né? E tem vários animais aqui que dá pra trabalhar, não é só a coruja, mas aqui dentro tem outros animais também que é interessante de explorar. Então ele fecha aqui com velcro e fica essa mochilinha que dá pra guardar com mais facilidade, né? Coisas pra bebê a gente tem que cuidar de não tá pegando poeira, de não ficar exposto, né? Então dele tá bem limpinho quando for entregar pro bebê manipular. A minha outra opção de livros é dos livros para banho. Esse aqui a gente já ganhou usado dos priminhos da Isadora. Esse aqui mais um que eu acho que ela pegou daqui, porque enquanto eu tava organizando aqui os livros, ela veio dar uma explorada aqui. Ah, tá aqui, ó. Tô falando dela em vão. Ó, esses aqui ela ganhou do priminho Murilo, mas já estavam usados. Mas ela ama de paixão. Vocês já devem ter visto aí imagens dela no banho com eles, brincando, se divertindo. E ela, olha, parece que ela tá lendo mesmo. Esse aqui tem as letras, né, que dá pra ler pra eles. Mas também, quando a criança é muito pequena, às vezes o que tá escrito não é tão interessante. E sim a mãe fazer uma entonação ali de uma historinha legal que vai interessar muito mais. Esse aqui ela ganhou da Tia Vera e também é pra banho, também dá pra molhar e ele tem um barulhinho, um chocalhinho dentro. Tem um livro que eu não encontrei agora, porque eu andei lendo pra ela, que é Bíblia para Meninas. Eu acredito que o importante não é essa divisão de menino, menina. Isso não faz diferença nenhuma. Olha quem chegou aqui, pessoal, com soninho. Vai ajudar a mamãe a contar a história? A contar a história dos teus livros? Mas eu trouxe aqui uns outros que também são bíblicos, né? Eu acredito que o importante é a gente dar desde pequeno para os nossos filhos uma noção de fé, de religiosidade, de crença, independente de qual seja a sua crença. Se você acredita numa força maior, numa força bendita, trazer livros, histórias que possam ajudar nesse processo de conhecimento do que são essas forças benditas, do que são essas histórias. Se você acredita em Jesus, eu tenho aqui vários livros que falam sobre os milagres de Jesus, né, toda a trajetória dele aqui na Terra. Então, são livros de uma coleção que é da LBV, dos Soldadinhos de Deus da LBV, que é como são chamadas as crianças na religião de Deus, né? Então, Soldadinhos de Deus, tem vários livros aí dessa coleção que inspiram muito a gente trazer grandes ensinamentos de acordo com cada passagem, de acordo com cada história. A gente vai podendo abrir diálogos aí bem interessantes com as nossas crianças. Então, pode parecer que agora, a idade da Isadora, por exemplo, quase 2 anos, a gente tá falando e eles não estão entendendo ou não estão assimilando. Mas sim, isso tudo vai ficando na memória deles e essa memória afetiva de que o pai ou a mãe ou uma tia, a avó, alguém está contando aquela história. Então, inconscientemente, quando ela se deparar com essa história, vai vir essa lembrança boa daquele momento descontraído ali que ela recebeu essa história pela primeira vez. Então, acredito muito que seja bem importante a gente já iniciar desde pequenininhos com as nossas crenças, né? Seja ela qual for, a que você acredita, mas de qualquer forma que a gente possa introduzir essa parte emocional de acreditar em algo, de recorrer a algo, nem que seja em pensamento, quando a gente precisa. Então, pelo menos aqui em casa, é o que eu gosto de oferecer para ela, esse tipo de informação aí da parte religiosa. Ah, esse aqui eu até esqueci de falar que ele tem atividades aqui no final para fazer e gravuras para pintar. Isso também é
uma forma de atrair a criança para o livro, né? Além dela ler a história, conhecer toda aquela história, ela pode criar uma página, né? Fazendo com o gosto dela, com a criatividade dela, as cores, os desenhos ali. Vocês já viram aqui no canal a receita de cupcake que eu tirei desse livro aqui, que eu acho super interessante trazer para as crianças livros de culinária. Esse livro é bem legal, eu acredito que ela vai usar por muito tempo e cada vez mais que ela for se interessando por fazer coisas na cozinha, ela vai pegando ainda mais gosto de pegar o livro, preparar uma receita, daqui a pouco sozinha ou com ajuda, mas ela fazendo, botando a mão na massa mesmo. Então, acho que livros de receitas, não só de cupcakes, mas de qualquer receita aí que seja fácil para a criança fazer, é bem válido e de acordo com a linguagem dela, né? Um livro que seja mais lúdico, que seja de um personagem que ele gosta, ou que seja voltado para a criança, falando sobre culinária. Ainda sobre a Barbie, eu tenho aqui um dicionário de A a Z, que não é para agora, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que saber respeitar. Até vou falar mais sobre isso quando eu falar desse aqui, que é Histórias para Dormir. Bom, esse livro de A a Z, esse dicionário, né? Ele é muito legal também, muito interativo, lúdico, ele traz imagens e ele traz a definição simplificada das palavras, né? Por exemplo, ética. Ética é o conjunto de normas e princípios morais para a boa convivência em sociedade. Também pode ser o estudo de questões relacionadas aos valores morais e à conduta humana. Um exemplo de frase: o juiz agiu com ética e sabedoria. Então, não precisa muito conceito, muita forma rebuscada de falar, né, para as crianças. A gente só precisa falar de uma forma que eles entendam. Então, quando surge a dúvida do que é uma palavra, ou pode simplesmente estudar 3, 4, 5 palavras, conforme a idade da criança, né? Ah, vamos aprender algumas palavras hoje. Então, um dicionário para crianças, ele é bem importante para esse diálogo, para essa aprendizagem aí de um vocabulário maior. Então eu recomendo muito, eu já comprei, porque eu sou ansiosa e quando eu vi estava com preço muito legal, então eu comprei esse dicionário para deixar guardado aí quando chegar a hora a gente estudar algumas palavrinhas. Ah, eu não falei desses livros aqui que são para bebês também, né? Mais para bebês assim, que são de som. Agora ele tá sem pilha. Contando animais. Então esse aqui fala dos números: uma vaca, 2 patos, 3 porcos, 4 ovelhas. Então é um livrinho de historinha que dá pra gente também ou contar a história que tá aqui, ou usar a criatividade e contar a nossa história de acordo com as imagens. Esse é um livro que encanta muito as crianças, prende bastante eles. É um livrinho fácil deles carregarem, deles manipularem, porque ele é todo em plástico. Como ele é a pilha, ele não pode molhar. Mas é um livrinho muito legal de crianças manipularem aí de 1 até 3 anos, eu acredito que seja o interesse maior. Eu digo mais de 1 porque como ele é bem duro, talvez ele não vai interessar muito o bebê, né? O bebê já requer coisas mais macias, assim. Mas eu acho que nessa faixa etária aí de 1 a 3 anos é muito interessante esse tipo de livros aqui. Então são livros também um pouquinho mais caros, mas que trazem uma aprendizagem muito bacana. Bom, o que eu ia falar pra vocês da questão da faixa etária, né? Eu tenho aqui 2 opções de histórias pra dormir. Esse aqui até tá bem usadinho, porque eu usei bastante com ela. Na verdade eu tenho 3, esse aqui também, mas eu vou falar desses 2 agora. 30 histórias para dormir e 365 histórias para ler e sonhar. Bom, por que tem que cuidar a faixa etária? Porque como são histórias, uma em cada página, às vezes a criança gosta, quando ela tá na idade de prestar atenção nas imagens, assim, ela gosta que tu vá folheando e ela vai vendo as imagens, ela vai vendo o que tá acontecendo, né, com o passar das páginas. Então, esse livro, que a história toda é em uma única página, talvez ela vá se frustrar, não vai achar tão interessante, porque tu não vai estar trocando de página, não vai estar fazendo aquela interação que ela está acostumada. Então, o ideal é observar se a criança aceita bem, se ela se contenta com a história dessa forma, ok. Se não,
tem que voltar pro livro de páginas para folhear e contando a história com ela. Porque esse aqui realmente ele vai ser para uma história para cada dia do ano, né? 365 histórias e uma história por página. Então tem que cuidar isso, porque às vezes não adianta, meu filho não gosta que eu leia para ele, não gosta de livro. Tem que observar essa questão, se o livro tá adequado para a faixa etária, né? E o livro também não é só assim, senta que eu vou contar uma história, né? Às vezes a gente tem que fazer um preparo, a gente tem que introduzir ele naquela história, tem que despertar o interesse, né, da criança por aquele momento. Vai muito de hábito, se a gente começa desde bebezinhos contando histórias, isso vira um hábito, vira algo que ele já sabe que vai acontecer e que ele já espera. Isso é muito interessante da gente observar, ver o que chama mais atenção, ver o que prende mais o interesse de cada criança, para que a gente não frustre eles e também não se frustre por botar uma expectativa num livro e ele não se interessar. Então isso é bem importante da gente tomar esse cuidado, né? Esse de 30 histórias para dormir são histórias clássicas, bem legais também. Até o livro tá bem usadinho, bem amassadinho, porque a gente já usou bastante. É um livro que eu deixei ela manusear, ela folhear. Então ele tá bem amassadinho já. E tem isso também, né? Se é um livro que a gente quer preservar, a gente tem que ter esse cuidado porque a criança vai amassar, vai rasgar, vai molhar. Então também, né? Se é um livro que tu quer guardar, tu quer cuidar mais, que nem o caso do livro personalizado dela, a gente tem que ou cuidar, né? Tá em cima quando ela tá usando, ou simplesmente, não, é só na minha mão, né? O que é difícil de fazer. Ou então não apresentar o livro se ainda não tá na hora, se ela ainda não tá preparada para cuidar daquele livro. Esse aqui a gente ganhou quando ela ainda estava na barriga, dos nossos queridos amigos Gorete e Arthur. Eu achei fantástico, eu não conhecia esse modelo de livro. Ele tem uma estrutura aqui atrás para ele ficar em pezinho, como ele estava ali. E aqui dentro ele tem fichas de histórias. Cada ficha tem 2 histórias. Deixa eu puxar aqui. Ó, são muitas fichas. Cada ficha dessas tem uma história de um lado e uma história de outro. Só que são histórias, tem uma imagem ali ilustrativa, e mesma coisa do livro de 365 histórias. É uma história por página, então tem que ver de acordo com o interesse e a atenção da criança. São histórias muito divertidas, muito legais. Ela é uma história um pouquinho maior que aquela ali, né? Ela tem mais escrita, mas assim, é muito interessante. Eu já usei com ela algumas, só que claro, ela quer pegar, ela quer olhar, né? Eu levo normalmente só uma ficha para contar a história para ela, para justamente ela não querer pegar tudo e sair do foco. Então eu levo uma ficha, conto a história de um lado, quando dá eu conto do outro, senão a gente fica só naquela história, às vezes nem acaba aquela história, porque como ela é um pouco maior e não tem muita interação, ela tem que ficar só olhando para aquela imagem parada, às vezes não interessa tanto. Então eu acredito que daqui a pouco vai ser bem melhor de contar, mas que agora ainda não é o principal jeito que ela gosta de ver histórias. Mas é super legal e fica guardadinho aqui nessa caixinha. Muito legal essa ideia desse livro. Bom, aqui eu tenho um livro de manipulação, né? Um livro que a gente pode manipular e brincar com ele durante a história. O que tá faltando aqui, que eu tenho, mas eu não sei também onde está, porque também é muito usado, são aqueles livros sensoriais, que a criança passa a mão e sente peludinho ou mais áspero, né? Vai sentindo ali pelo tato a diferença das texturas. Então esse livro também não tá aqui, mas é um livro que é bem importante nesse desenvolvimento, né? O bebê normalmente quer botar na boca, sentir com a língua, por estarem na fase oral, sentirem com a boca aquelas texturas ali, e os maiores já se contentam com a mão mesmo, né? Então, esses livros manipuladores chamam bastante atenção e eles gostam muito. Aqui eu tenho livros de manipulação com dedoche ou fantoche. Olha que legal.
Gente, esse livro aqui eu levei na escolinha que eu trabalhei e até as crianças de 6 anos gostavam, de 5, 6 anos já gostavam muito desse livrinho. Olha, prendia muita atenção deles, porque é um amor, né? É muito fofinho esse coelhinho. Ó, mais uma cosquinha. Então ele fala sobre a cosquinha. É um livro super legal e tem uma reação muito interessante aí com as crianças. A Isadora ama ele e a gente ganhou da priminha Manu, que passou pra nós. Esses 3, na verdade, eram da priminha Manu e passaram pra nós, ó, o patinho que abre a boca. Então são formas aí também muito interessantes da gente chamar atenção pros livros, né, aprender pra essa parte cultural, né, que livro é incentivo à cultura, é incentivo a uma aprendizagem gigante aí que a gente tem a possibilidade através das páginas. Esse aqui também é um fantoche, é um dedoche na verdade, muito legal, que cada dedinho é um animalzinho diferente. Aqui dentro vem um livrinho que não tem mais. Esse aqui eu dei pro meu sobrinho, ele tá com 14 anos, eu dei quando ele era bebê, então se perdeu o livrinho daqui de dentro, mas eu achei também interessante da gente criar com as crianças um livrinho, né? Folhinhas pequenininhas, dá pra fazer uma capinha pra ele e colocar aqui um livrinho que a criança criou com desenhos, com imagens, né? Pintadas e até mesmo com a escrita. Eu, quando era criança, gostava muito de escrever histórias, então fazer um livrinho, né? Com a própria criança, que é um livro que ela fez, ou que ela escreveu, que ela inventou a história, ou que ela desenhou e pintou. Então é super importante também para desenvolver essa criatividade, esse interesse pela leitura. Esses aqui são os últimos livrinhos que eu comprei para Isadora. São vários livrinhos pequenos, assim, cada um traz uma historinha. E, gente, eu não sei definir para vocês o amor dela por esses livros. Eu não sei se é porque é pequenininho. Vocês viram aí ela contando historinha com a vovó e com o vovô? Era um livrinho pequenininho de quando eu era criança, que tinha ainda na casa da minha mãe. E aí eu decidi comprar desses pequenininhos pra ela, porque eu vi que ela estava interessada. E, gente, ela leva isso aqui pra tudo que é lugar. Eu achei interessante de guardar na bolsa, né? A gente, quando tá numa sala de espera, quando tá num lugar no carro e ela tá ansiosa, é super interessante. Só que assim, eu não consegui tirar dela ainda, sabe? De deixar na minha bolsa. Eu acho que eu vou deixar alguns e vou deixar outros pra ela manipular aqui, porque ela ama, ela leva pra cama, ela dá pro pai dela ler pra ela dá pra mim, ela tá sempre, ou sem interação nenhuma de ninguém, ela vê eles, ela pega. E foi até difícil de eu deixar aqui, porque quando eu montei a mesa com os livros, ela veio e pegou esses aqui. É muito bom ver o interesse das crianças por coisas boas, por coisas saudáveis, né? Que hoje em dia é tudo tão tecnológico, né? Tudo tão voltado a som, imagem e telas, né? Então são coisas que a gente, podendo trazer algo mais saudável de vez em quando, criando esse hábito que realmente vai trazer benefícios, é muito importante, né? É muito bom. Então esses livrinhos são a última paixão dela, que eu recomendo para ter na bolsa, para usar assim nesses momentos que a gente precisa de uma saída, que não seja dar um celular, dar um iPad, um tablet. E aqui eu quero trazer também livros de quando eu era criança, que eu ganhei uma coleção maravilhosa da minha madrinha com histórias da Bíblia. Eram 12 livros mais ou menos como esses aqui. Depois vinha um livro para pintar e depois vinha esse, que era meio que um compilado aí das histórias. Mas, gente, eu sou tão apaixonada por essas ilustrações. Olha que coisa mais linda esse desenho de Adão e Eva. Esses livros estão assim, ó, intactos, como se eles fossem novos. E eles eram de quando eu era criança. Porque eu sempre tive muito cuidado. Era uma coisa minha, assim, que a minha mãe me passou, né? De cuidar, de zelar pelo aquilo que eu tinha. São livros relíquias que eu tenho aqui guardado. E quando chegar a hora, com certeza eu vou mostrar pra Isadora, vou contar pra ela essas histórias. Esse aqui também tem gravuras assim, ó. Ele tem imagens reais, ele tem não só desenho, mas ele tem fotos também
daquela época, de esculturas. Então são coisas aí que para mais adiante vão ser muito valiosas, e também por essa bagagem aí que era meu e agora eu vou estar passando para ela, dando a oportunidade dela conhecer também um material riquíssimo que eu tinha quando eu era criança. São coisas que a gente também tem que trazer, né? Não só comprar e dar para criança, mas também trazer essa responsabilidade deles cuidarem aquilo que eles têm, né? Claro, de acordo com cada idade, de acordo com a responsabilidade que eles podem ter no momento, mas zelando sempre pelo cuidado, né? Não só dos livros, mas dos brinquedos, das roupas, de todos os seus pertences, porque é bem importante também a criança saber cuidar, organizar, manter cada coisa no seu lugar e intacto, né? O mais inteiro possível, porque não adianta dar um livro e dar uma caneta, né? O livro não é para ser riscado, então a gente tem que ter cada coisa no seu momento. O livro, ele é só para ser explorado, manuseado, sem danos. Por último, não menos importante, esse livro aqui. Sim, este é um livro que eu sou muito encantada. Nossa, eu acho que se eu... Ui, nem tirei a etiqueta. Eu acho que se eu tivesse um livro desse quando eu era criança, eu ia ser muito apaixonada também. Livro Abraço Cinderela. Então é um livro que pode te abraçar, é gostoso, é fofinho. Quando a gente desamarra aqui, o livro vem também todo em tecido, todo acolchoadinho. A história vem na vertical. Olha que interessante. É como se fosse cada página do livro, né? De cima para baixo. E ainda mais interessante, que não para por aí o encantamento desse livro, é que ele mesmo conta a história. Olha só. Cinderela era uma linda menina que vivia com a madrasta e as duas filhas. Elas a tratavam como uma criada. Certa vez, sua fada madrinha transformou-a em uma verdadeira princesa para que pudesse ir ao baile real. O príncipe se apaixonou por ela, mas antes do encanto se quebrar, ela fugiu, deixando para trás apenas seu sapatinho. O príncipe, ao ver o sapatinho, decidiu que iria encontrá-la. E eles se casaram e viveram muito felizes. Viu só? Encantador, né? Uma historinha curta, mas que traz um efeito maravilhoso. E crianças pequenas, assim como a Isadora, tem aquela coisa de repetição, né? Quero ouvir de novo, quero ouvir de novo. Então, assim, se o seu filho, sua filha, seu neto, alguém aí que é próximo de você, não tem interesse por livros, busque alternativas, busque algumas formas de despertar esse interesse, que é tão importante, né? A leitura é a base de tudo, a narração de histórias, na verdade, ela vem antes mesmo da escrita, né? Então são formas. Se você não tem condições de ter um livro mais elaborado, que não são muito baratos mesmo, mas de repente a gente pode tentar ver com pessoas que não usam mais, livros usados, mas que vão servir igual, que nem esses livros que vieram dos primos dela, que estão novinhos, que dá para aproveitar ainda por muitos anos e até depois passar para outras pessoas também. Se você tem condições e tem muitos livros aí, aqueles que seus filhos já perderam interesse também, passe para outras pessoas, de repente alguém que precise e não vai ter condições de comprar aquele livro. É um compartilhamento do bem, né? É algo que a gente vai estar dando um presente tanto aí para uma criança, para uma família, se a gente puder presentear com um livro diferente, um livro que eles não teriam condições de ter acesso, por exemplo. E a contação de histórias, ela não depende só disso, né? A gente pode pegar os próprios brinquedos que a criança tem e contar uma história. A narrativa, a contação de história, ela pode acontecer em qualquer momento da brincadeira. É só usar a criatividade, é só usar uma boa entonação. Ah, mas eu não sei ler bem, eu não sei contar bem uma história. Não precisa. A criança precisa da sua verdade, da sua entrega. Ela precisa que você esteja ali, de corpo e mente, exclusivamente para ela naquele momento. Então, se você usar a sua verdade do jeito que você sabe, que você consegue, vai ter um resultado maravilhoso. E nunca é tarde para começar. Ah, mas eu não tinha esse conhecimento, ou não tinha tempo, eu não tive como ler para os meus filhos. Independentemente do tamanho, da idade que ele esteja agora, nunca é tarde para a gente começar a trazer esse gosto pela leitura, a trazer
esse interesse pelos livros, independentemente da idade. E eu acho que livro aí é uma boa dica de presentes, se você vai presentear alguma criança, ou se você tem que escolher um presente para o seu filho. Eu acho que em qualquer ocasião, um livro, de acordo com a faixa etária, né, de acordo com o que a criança vai precisar naquele momento, ou um pouco mais adiante, é fundamental. Então fica aí uma dica, né, para que vocês possam explorar na casa de vocês, de algumas formas, livros, as possibilidades, que elas são infinitas, né? Eu trouxe só algumas das milhares de opções que a gente tem aí de forma lúdica, só precisa mesmo ter criatividade. Se você não tem como comprar um livro legal, às vezes dá para imprimir gravuras no computador, na gráfica, enfim, a grampear, né, fazer uma amarração ali legal, fazer uma capa bonita, com um material barato mesmo. Usem as suas criatividades, sejam presentes nesse momento, né, não é só dar o livro e deixar a criança explorando sozinha, que também faz parte, mas em algum momento a intervenção, a companhia, a atenção dos pais é fundamental. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aí com grupos aí da escola, grupo de pais, de vizinhos, quem tem criança, manda esse vídeo para quem você sabe que vai poder se identificar e aprender também alguma coisa. Se você tem outras opções de livros e de interação, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Isso tudo é uma aprendizagem, ninguém sabe tudo e todas as trocas de conhecimento são válidas. Então, muito obrigada por assistir, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.